Fala ABC! Mais um ABC Podcast para você que está assistindo a gente pelo canal 526 na Claro TV ou se não no YouTube. Qual YouTube, Lari? ABC News Podcast, né? Fala ABC News Podcast, né? Ou se não pela TV ABC Shop Oficial. Lá você tem esse podcast e muitas outras coisas, tá bom? E hoje a gente tem uma conversa bacana, hein? Hoje vai ser muito bom, mas antes, quero parabenizar, porque foi aniversário dele essa semana. E ele escondendo da gente, não dá, né? Escondendo não. Então, parabéns, meu amor. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. 5.5. Mas não parece, viu? Muito obrigado. Tá. Mas a verdade é essa. Tá com a lata boa. Hoje a gente tá recebendo aqui um super convidado, subsecretário Alan de Camargo, subsecretário municipal de Tecnologia e Inovação e diretor do Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. Tem mais algumas coisinhas aqui, né? Mas fica à vontade. Pode resumir só nisso aí que tá bom. Mas é empreendedor, sócio da Prado e Camargo, consultoria de inovação e marketing, coordenador estadual do Movimento Livres, líder do Renova BR e membro do Conselho do Brasil Digital. Exatamente. É isso? Isso aí. Quanta coisa, hein? Mas Bastante, sobra bastante. tempo pra alguma outra coisa? Gente. Ainda 2 filhos. Mas tá. Qual que é a parte mais difícil? Hoje em dia É em casa? os moleques não tão fácil, não. Quais são as idades? Um de 10 e outro de 7 anos. Olha só. Estão na Dois idade... homens. 2 homens. Olha isso. Eu e a Vânia, a gente tem que cortar um dobrado com os dois, não é fácil, não. Legal. O Alan, e você é de São Caetano. Sou. Como que a política entrou na sua vida? O que você fazia quando você era mais jovem? Como começou sua carreira? Bom, eu fui atleta da cidade, joguei vôlei aqui pela cidade até os meus 19 anos. Aí, Qual era a posição? eu era levantador. Legal. Aí não cresci, não tinha tanto talento assim. E acabei. Não foi na época da Pirelli, que tinha Santo André Isso, também? na Foi época naquela da Pirelli, Banespa, aquela Porra. época. Aqui São Sensacional. Caetano teve um time muito forte que foi o Chapecó. E era na época que eu jogava nas categorias de base, até o adulto. Então eu tenho uma vida no esporte, assim, no começo no esporte. A gente tem uma relação com toda essa galera que jogou vôlei da antiga. Mas eu trabalhei muito no mercado publicitário, tive uma passagem grande também no mercado farmacêutico, da indústria farmacêutica. E eu comecei a trabalhar com empreendedorismo lá atrás, quando eu comecei a fazer parte da Endeavor. A Endeavor é uma instituição que fomenta o empreendedorismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela tinha um trabalho muito robusto, principalmente voltado para as cidades. E ali começou uma aproximação com a política. Eu acabei, com esse trabalho de empreendedorismo nas cidades, sendo convidado para fazer o plano de governo do prefeito Auríquio lá atrás. E já contemplava naquele plano de governo a construção de um centro de inovação. Sim. Que acabou se tornando realidade, inaugurado em março do ano passado, um espaço que abriga startups e que tem o objetivo de requalificar a economia da cidade. Então, de lá eu comecei a ter essa aproximação com o poder público, fiz parte do Partido Novo aqui em São Caetano, do lançamento do Partido Novo aqui em São Caetano. Então, sempre Você tive estava envolvido, mas não tinha nenhum cargo, nenhuma função. Não, nunca tive nenhuma função, sempre na iniciativa privada. E aí eu acabei recebendo o convite para colocar de pé o Parque Tecnológico, que estava no plano de governo. E, para minha surpresa e felicidade, o prefeito Tite me convidou para que eu retomasse agora, em janeiro de 2025, fazer parte da equipe dele para tocar a parte a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora mais focado no Parque Tecnológico, para pensar nessas ações voltadas para a nova economia, para empresas de tecnologia, porque acho que é um viés que a cidade precisa pensar e atuar de maneira mais forte, né? Sim. Quando a primeira vez que você pegou o parque, tinha muita diferença de como chegou agora? O parque, a gente construiu ele do zero, né? E acho que o parque é de quando? Ele foi inaugurado em março de 2024. Então, novo. Faz um ano e pouquinho. A construção do parque foi um grande exercício. Para mim foi Deve ser um projeto mais antigo também. Ou ele foi discutido e já colocaram de pé. Não. Esse é um projeto que veio maturando, né? Esse é um projeto que não passou, assim, eu coloquei no plano de governo, mas ele já vinha anterior. Outras pessoas já tinham essa vontade. Algumas cidades no país, no mundo, têm essa estrutura de inovação
que é fundamental para o movimento de inovação das cidades. Então, aqui em São Caetano, outras pessoas tiveram se disponibilizaram para fazer esse movimento. Então, é uma construção que não é só minha, é uma construção de muita gente. Para viabilizar o projeto em si, para que ele tomasse forma, a gente teve que fazer alguns exercícios, porque é disruptivo, né? É uma ação que ela é muito tentativa e erro. O próprio parque ele tem um conceito de uma startup, né? Então, a gente começou fazendo algum tipo de parceria, principalmente com a USCS, que é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para que ela pudesse nos apoiar na construção desse espaço. E aí, a gente conseguiu, obviamente com todo o apoio da USCS e do governo, a construção desse espaço, que fica lá no centro de São Caetano do Sul, ao lado da Loja das Casas Bahia. Você conhece lá? Eu conheço. É bem legal, muito legal. Maravilhoso. É muito legal mesmo. É bem bonito, agradável, ambiente muito, muito bacana mesmo. E aí, quando a gente colocou o projeto de pé, a gente fez um chamamento público para que as startups pudessem abrigar lá o espaço, né? Veio o período das eleições e tal, e a gente retomou agora com um novo programa de aceleração. A gente hoje tem 43 startups que fazem parte do nosso programa, que utilizam o espaço, mas mais do que isso, eles acabam recebendo mentoria, capacitação, aproximação com investidores. Então, a nossa ideia é pegar um projeto de uma startup que às vezes demoraria muito mais para maturar, para fazer conexões com o mercado, a gente fazer com que esse tempo fique mais curto, que ele possa alavancar mais rápido. O objetivo no final do dia é que essas empresas elas cresçam, gerem emprego, renda, e que possa, de uma certa maneira, fomentar esse ecossistema de inovação em São Caetano do Sul, e São Caetano passe a ser reconhecida como um ambiente que fomenta startups. Então, assim, a construção do Parque Tecnológico não foi sozinha. Além disso, a gente também teve a construção de uma lei municipal de inovação, que ela dá suporte para que a gente possa fazer essas ações. Junto a isso, a gente tem uma lei que ela é de fomento através do ISS, que é uma lei super moderna, poucos municípios têm uma lei como essa. A gente também tem uma lei de sandbox, que é uma espécie de um espaço para que a gente possa prototipar startups, então a gente possa validar processos de startups antes mesmo de você ter uma série de burocracias em torno. Então, São Caetano está muito bem servido de legislação e com um parque que hoje a gente conseguiu unir forças com players importantes. Hoje a gente tem a NVIDIA, que é o maior player de tecnologia do mundo, que faz parte do nosso conselho que administra o parque, a Bossa Invest, que é a maior aceleradora de startup da América Latina, o Sebrae, a USCS e o Instituto Mauá de Tecnologia. Então, esses players fazem parte da administração. Então, a gente selecionou as startups que fazem parte do programa e agora a gente está acelerando, fazendo todo o diagnóstico para que a gente possa... Esse programa tem duração de 6 meses, a gente possa preparar essas startups ou para ir para o mercado ou para ficar na frente do investidor que possa olhar para elas e falar, pô, quero investir, não quero, então... E tem espaço para mais startup hoje, Alan? Então, até eu estava conversando... O 43 é o limite? Na verdade, o limite nem era 43. Eu estava conversando com as pessoas. Por que a gente acabou chegando em 43? Nosso objetivo era ficar com 20, 25 startups. Porque a gente teria um olhar mais próximo, então você consegue ter mais... Eles ficam fisicamente lá. Ficam fisicamente lá, assim, eles têm a rotina deles, né? O parque é uma estrutura de apoio para eles. Então tem toda uma área onde eles podem utilizar toda a infraestrutura de mesas e tudo mais, sala de reuniões. Então eles usam a estrutura lá, passam a semana lá usando, e a gente também tem eventos, a gente leva mentores para bater papo com eles. Então você sabe exatamente tudo o que está acontecendo nas startups ali, exatamente. Tudo que eles estão trabalhando, todos os projetos. E a gente ajuda eles nos aí processos. Você sabendo do projeto, você às vezes faz um meio de campo com algum investidor. Exato. Antes disso, a gente... No diagnóstico, a gente entende quais são as dores da startup. Então, a startup normalmente é um processo que está iniciando, ainda embrionário. Então, você começa a identificar quais são as dores dessa startup, dessa empresa. Ele está com problema em marketing, vendas, ele está com problema em processo, ou na construção do produto, ou em equipe. A gente tenta identificar esses gargalos e a gente aproxima os mentores, que são pessoas que já são de mercado, que vão dar respaldo para eles. Normalmente, uma startup ela é uma empresa
que é inovadora. Ela não ainda não tem o produto validado. Então, a experiência para ajudar nas tomadas de decisões é fundamental. Então, a gente tá nesse momento, preparando eles, ajustando todos os detalhes. Pô, qual que é a sua precificação? Como é que é seu canal de vendas? Como é que vai ser a jornada do cliente? Então, a gente faz toda essa mentoria para que, quando ele chegue na frente do empreendedor, do investidor, ele tenha mais autonomia para falar da empresa dele e o investidor se interesse mais por esse produto que já vai estar validado, já vai estar pesquisado, já vai estar, às vezes, até colocado no mercado. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a nossa ideia era ficar com 25, mas como a gente acabou recebendo muita coisa boa, e uma coisa que o prefeito Tite fala para a gente, e eu sempre uso isso, a gente tem que pular o balcão e viver o sonho junto com os empreendedores. E a gente viu que tinha muito sonho bom lá. Às vezes, meio embrionário, ainda faltava muita coisa, mas a gente viu que tinha sonho assim, importante para ser construído. Então, a gente acabou aumentando para 43 startups. Então, vai dar um trabalho maior para a gente, mas faz parte do jogo. A gente tem que correr atrás disso, porque a gente sabe que vai mudar vidas, não só a vida dos empreendedores, mas a vida de pessoas que eles podem impactar, gerando emprego e renda aqui na cidade. Você pode contar algum desses sonhos aí para a gente? A gente é muito agnóstico, né? A gente costuma dizer que a gente não tem uma vertical específica. Então, tem de todas as áreas. Então, tem desde empresas de inteligência artificial, empresas de games, empresas de quadrinhos. Então, tem empresas da área da saúde. Empresas da área da saúde é a que mais tem, né? Acho que é uma conexão com a cidade. A cidade tem meio que esse viés também, né? Mas a gente tem de tudo. Fintechs, tem de tudo. Tem vários projetos bem legais que vale a pena conhecer mais de perto lá. Agora, você como subsecretário e dirigindo o parque, essas duas coisas se complementam, Sim, né? sim, com certeza. Então, o que isso traz para a cidade, né? De novo, né? Porque Claro. é uma coisa nova. Uma pessoa que tá na frente disso. Uhum. O que isso traz para a cidade de novo? Então, isso é muito importante de deixar claro que o parque ele não faz parte de um processo de... Pô, não é porque é legal ou porque está na moda. A gente tem um problema muito grande, acho que em todas as cidades brasileiras. São Caetano é uma cidade que faz parte de um espaço industrial, a região industrial, né? E se a gente olhar para trás e olhar para as maiores empresas do mundo, há 40 anos atrás, a maioria das empresas eram empresas automotivas, empresas de produtos, indústria. Hoje, as maiores empresas do mundo são empresas de serviço, de tecnologia e inovação. Então, a gente precisa migrar para esse caminho. Então, São Caetano, como seguindo uma tendência mundial, ele precisa migrar para esse caminho. E uma outra questão que é muito importante, São Caetano, a partir do ano que vem, vai ser uma das cidades mais impactadas com a reforma tributária. A reforma tributária, ela tira o crédito que a cidade tem dos impostos da base de produção e ela passa a se creditar na base do consumo. Então, a gente tem uma cidade pequena, com uma população pequena, então a gente vai ter uma perda de receita. Nós somos uma das cidades que vai ter uma maior perda de receita com essa mudança da reforma tributária. Então, a gente tinha duas soluções. Ou aumentava o número da população, sei lá, 100 mil habitantes em São Caetano, que eu acho ruim, né, em termos de qualidade de vida, de infraestrutura para a cidade, ou a gente aumentava o ticket médio de consumo. E como é que a gente aumenta o ticket médio de consumo? Fazendo com que as pessoas que moram em São Caetano trabalhem em São Caetano. Porque a gente tem uma fuga muito grande de pessoas que moram aqui e que vão trabalhar nos grandes centros. Berrini, Paulista, Faria Lima. Por que eles vão para lá? Porque os empregos da nova economia estão lá. As fintechs, as empresas de tecnologia, elas estão lá. Então, o que a gente, com esse movimento, está querendo? Trazer empresas com esse perfil para que a população de São Caetano, que tem um perfil acadêmico acima da média no país, permaneça aqui. Eu estou aqui, eu consumo aqui, eu vou almoçar aqui, vou fazer academia aqui, vou comprar carro aqui. E aí eu consigo aumentar o ticket médio. Ganho em 2 pontos. Ganho em arrecadação e ganho estimulando o comércio local, aumentando mais a possibilidade de gerar emprego e renda na cidade. Então, esse é o movimento que o parque está fazendo. A gente está trazendo esse viés voltado para a nova economia. E aí, assim, já no mesmo... Falando sobre a mesma coisa, né? São Caetano tá querendo se tornar referência futuramente nisso. Sim. Quais as principais iniciativas
né, a longo prazo, porque isso não é para agora, né? Sim. É a longo prazo que São Caetano precisa tomar para deslanchar e virar uma cidade de referência nesse tema? Eu acho que assim, eu costumo dizer que a prefeitura, o poder público, ele não tem a capacidade de gerar renda, de gerar recursos, ele faz a governança do espaço. Então, essa construção de viés voltado para a nova economia, ela é passo a passo. A gente vai tentando fazer com que o movimento vá se fortalecendo e o mercado vá se aproximando. A gente não consegue pegar e puxar uma empresa para cá. O mercado vai determinar isso. E isso leva tempo. Então, o mercado precisa entender que faz sentido, para mim, estar numa cidade que fala de inovação, que tem leis que facilitam a implementação de empresas dessa nova economia. Eu uso muito exemplo, por exemplo, da indústria. Às vezes vai fazer mais sentido para as indústrias ficarem perto de centros de inovação do que em espaços gigantes para crescer a indústria. Porque com as novas tecnologias, IA e outras coisas, o tamanho da indústria vai diminuir. Ela não vai aumentar. Então, não preciso de espaço. Eu preciso estar perto de onde a inovação acontece. Se a gente consegue, com a aproximação da academia, com a aproximação desses players, de entidades, e o poder público ajustando isso, fará mais sentido para essas empresas estarem em São Caetano do que estar numa outra cidade longe de onde tudo acontece. A gente tem questões muito importantes. Mão de obra é fundamental para as empresas de nova tecnologia. Mão de obra capacitada. E a gente tem um perfil de uma população altamente capacitada. Então, se o mercado entender que São Caetano tem pessoas altamente capacitadas, um ambiente favorável para fazer negócios, ela tem uma localização bacana, é o ponto que vai trazer mais essas empresas para cá. E isso é só benéfico para a cidade. A gente traz empregos de alto valor agregado e empresas que vão atender os anseios da população. Então, pensando a longo prazo, são essas 3 vertentes, né? Localização, bom ambiente. Para os jovens que estão começando agora, né, que querem seguir, tanto no setor público quanto no privado, o que você acha que é primordial para eles? Eu acho que para os jovens, a gente fez até um programa há pouco tempo atrás chamado Startup for Student, onde a gente levava para os jovens um desafio para eles montarem uma startup. Acho que o principal ponto para os jovens é mostrar para ele que o pensamento de mercado é você pensar com uma cultura inovadora. O mundo é dessa forma. Antigamente, você costuma dizer que você tinha lá o diretor comercial, gerente de vendas. Hoje mudou. A gente não vende mais produtos. Hoje você tem os clientes, não são mais clientes, são usuários. Então, a Netflix ela não tem clientes, ela tem usuários. Você assina uma conta. Então, toda essa jornada de aquisição de clientes, de relação com clientes, ela mudou. O mercado mudou. Então, a gente tem que preparar os jovens para que eles estejam prontos para esse mercado do jeito que ele é hoje. Então, ensinar os jovens essas tendências de mercado, ensinar os jovens no formato de trabalho é fundamental para que esses jovens saiam na frente e consigam despertar nele um viés de empreender, mesmo que seja na empresa dos outros, mas de ter essa cultura de inovação, de ter essa cultura de pensar o mercado de maneira mais abrangente. Porque quem não colocar a inovação nas suas empresas está fadado ao fracasso, porque as coisas mudam. A pandemia ela deixou isso muito claro para quem vive no mercado. Eu tô lá do meu jeito. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, porque se eu não mudar o meu jeito de me relacionar com o meu cliente, se eu não mudar o meu jeito de entregar meu produto, se eu não gerar uma experiência diferente pro meu usuário, eu vou perder para os outros. E outras pessoas vão achar outras formas de se relacionar com os clientes e eu vou perder mercado. Então, eu tenho que estar sempre muito pronto para essas transformações. O Meta, eu uso muito o exemplo do Meta porque é muito efetivo. Vocês tinham o Facebook alguma vez na vida de vocês. Eu quero até falar, eu tenho loja, inclusive. Orkut, pô. E o Meta, para nós que temos loja online, é o... então. A gente agarra o Meta e não quer largar dele nunca mais. Se a gente pensar que o Facebook, quando foi lançado, se o Mark Zuckerberg tivesse sentado em cima do Facebook até hoje, estava
falido, né? Porque quase ninguém usa o Facebook. Então ele foi mudando, ele foi acompanhando a tendência de mercado. Instagram, WhatsApp. O WhatsApp era de graça. Pô, como é que ele monetiza? Ele queria criar uma base de usuários maior para que ele pudesse monetizar com a empresa. O próprio Meta, que a gente acaba utilizando. Como é que a gente o Meta era gratuito. Como é que você monetizaria o Meta, o Facebook lá atrás? Pô, você poderia vender para 5, 6 anunciantes, grandes anunciantes. O que o cara fez? Hoje todo mundo anuncia. Então eu tenho um volume de dinheiro muito maior. A moça que faz o bolo anuncia e a Ford, a GM, todo mundo anuncia. Então tá atento a essa mudança de mercado é fundamental, principalmente para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Tem que estar atento para essas transformações. O Alan, já que tem o centro tecnológico e a gente precisa acompanhar toda essa tecnologia e formar jovem, São Caetano tem uma estrutura que o jovem ganhe conhecimento para entrar nessa startup. A faculdade já está alinhada com essas novas profissões, com esse novo formato? A gente tem, acho que por isso que eu falo assim, a inovação ela não partiu do parque tecnológico, ela vem de muito, muito antes que isso. A gente tem a graça de ter players fundamentais aqui em São Caetano. O Instituto Mauá de Tecnologia é referência em tecnologia, inovação, engenharia. A gente tem a USCS, que é uma universidade fantástica, com o Colégio USCS, que já prepara essa molecada para entrar na universidade, que faz um trabalho gigante, muito focado na área da saúde, mas com muita infraestrutura. Eles têm um centro de inovação lá, um trabalho brilhante que a USCS faz. E vem coisa nova por aí. Eu não posso antecipar, mas o prefeito está preparando uma coisa muito legal para a gente dar um passo antes disso ainda, para preparar essa molecada do ensino médio, para eles entrarem no mercado mais prontos, mais preparados. Então, assim, é um pensamento da atual gestão, do prefeito Tite. Ele tem um foco muito grande em educação, não tenha dúvida. Ele sabe que a educação que vai transformar não só São Caetano, mas o país, o mundo. E a gente está querendo dar um passo antes disso para acompanhar esse processo e preparar essa molecada. Hoje a gente tem bons índices de educação em São Caetano do Sul, mas a ideia é dar um passo à frente para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, principalmente focado para a nova economia. Sim. Mas esse anúncio quem faz vai ser o prefeito em breve, com certeza, em breve. Inclusive, só chamar ele aqui que ele vai... Estamos esperando o prefeito aqui, Tite. Espero aqui, viu? Vamos falar muito sobre Corinthians e Palmeiras, inclusive. Não perco, né? Tem que dar uma... Agora, falando sobre o seu trabalho dentro da secretaria, né? Como subsecretário, né? Conta pra gente um pouquinho do que você faz. Bom, o meu papel é fazer a gestão do parque tecnológico, mas além disso, né? Conversar, entender o cenário da cidade para a gente poder estabelecer ambientes que sejam mais favoráveis. Então, por exemplo, a gente tem já mapeado dentro de São Caetano do Sul aproximadamente 1.500 empresas que têm perfil de startups, que já são empresas consolidadas, empresas que já faturam milhões e que têm um bom desempenho no mercado. O nosso papel está sendo conectar com essas empresas que já estão validadas no mercado, que já são grandes, são referências. Então, por exemplo, a gente tem a Layers aqui, que é uma EdTech, uma empresa de tecnologia na área da educação, que foi a primeira empresa acelerada pela Faber-Castell no mundo. 200 funcionários, uma estrutura sensacional, são referências no mercado. A Pixel, que é uma empresa da área da saúde, também de tecnologia, foi acelerada pela IBM lá atrás. Então, assim, a gente tem grandes players aqui e, mais uma vez, a gente não toma conta de nada sozinho. A gente vai para o mercado para entender no mercado o que uma cidade pode fazer para que a gente melhore o ambiente de negócios para essas pessoas, para essas empresas, para que elas possam crescer cada vez mais, se relacionar com o mercado e também abrir as portas para outras startups que estão chegando menores. Então, esse tem sido o nosso papel. A gente preparou, rodou já está rodando o segundo, que é um programa de inovação aberta. Então, é uma ação super, super importante. Então, por exemplo, a gente rodou um programa de inovação aberta com a GM. O que a GM faz? A GM tem uma dor. Levou pra gente, eu tô com um problema na minha linha de montagem, eu tenho um rack onde a gente coloca as peças do carro, então prensa a peça do carro, eles têm que... Só que eu preciso monitorar esse rack, essa estrutura onde eu coloco as peças. Trouxe pra gente essa dor e a gente apresentou para eles algumas startups que apresentaram soluções.
Eles adoraram e a gente está no processo de validação dessa tecnologia para ser implementada na GM. O que é isso? É uma empresa de São Caetano levando uma tecnologia para a GM que vai solucionar uma dor da GM e vai dar mercado para uma empresa que é pequena. Que se batesse na porta da GM, a GM não ia abrir a porta para eles. Porque tem muita gente batendo. Não ia contar o problema que estão tendo. Exato. Então, assim, e tudo isso tem uma metodologia. Então, a gente tem toda uma requalificação das startups que vão participar desse programa, sigilo de dados e tudo mais. Mas você consegue colocar uma startup, às vezes ela não precisa nem do investidor, ela vai direto para o mercado porque ela já vai conseguir o cliente que ela precisa. E aí, esse é um papel. A gente está agora desenvolvendo com outras empresas na área da saúde e outras. São programas de inovação aberta, onde grandes empresas apresentam para a gente e a gente vai lá para entender essas dores e a gente faz uma curadoria das startups para levar para dentro. Então, esse também é um papel importante. A gente tem feito esse papel também com essa ação com os jovens, né? A gente fez Startup for Students, a gente levou esse desafio para os jovens do ensino médio montarem uma startup, aí premiamos as melhores ideias. Então, esse é um outro projeto bem interessante. E a gente também fez agora, rodou há pouco tempo, uma maratona de programação. Convidamos uma empresa aqui de São Caetano do Sul que rodou uma maratona de programação, premiou os melhores programadores e, além disso, ofereceu estágio para esses jovens. Foram 15 estágios para esses jovens. Então, tudo isso serve para que, no final do dia, as empresas olhem para o governo, ou para o poder público e falem assim, pô, eu tenho um parceiro do meu lado. Sim. Eu tenho alguém que eu posso sentar, conversar com eles e pensar de maneira disruptiva, que é também difícil, né? Porque o poder público tem muita burocracia, e faz parte da burocracia, mas se você tem um poder público atuante, disposto a discutir coisas que não estão no radar, que são disruptivas, é onde a gente entra e começa a fazer a diferença como cidade. Sim. A gente sabe que a tecnologia, ela já é o futuro, né? Ela já é o presente e o futuro. Uhum. Mas, falando sobre tecnologia, a gente também fala sobre coisas boas e coisas ruins, né? E o que a gente vê muito é um marketing, às vezes, pesado, em cima de algumas coisas. O que você pode falar sobre marketing? Um marketing limpo? Né? Porque a gente vê hoje, chama muita atenção o marketing mais, aquela famosa marketada, sim, mas o marketing limpo que dá certo, feijão com arroz, assim. O que eu costumo dizer é que, assim, a gente vive o mundo real. Tem uma frase que a gente, num dos eventos, a gente trouxe o VP de marketing da Salesforce. Salesforce é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E ele usou uma frase que eu acho que é simples e... máquinas farão papel de máquinas e homens e mulheres farão papel de homens e mulheres. E é simples como isso. A gente tem que estar atento a essas transformações e tem que estar disposto a fazer parte desse universo. É a nova evolução, faz parte. Acho que não tem... tem um dado que foi colocado que o saldo entre a perda de empregos e novos empregos gerados com a inteligência artificial e as novas tecnologias, ele fica em torno de 72 milhões de empregos. A gente vai ter um acréscimo de 100 e poucos milhões de empregos e vai ter uma queda de 90 e poucos milhões, dá um saldo de 72 milhões de novos empregos. A gente tem que estar pronto para isso. É a transformação, faz parte, é inevitável. E é saudável, vai ser saudável. Não faz sentido você ter um data center lá, uma central de atendimento com um script para a pessoa ficar lendo uma coisa que já está pré-determinada. A IA vai fazer isso. O ser humano vai fazer uma coisa que seja mais produtivo, que vai gerar mais benefícios. Então, acho que essa é a questão. E eu acho que esse é acho que essa é a ponderação em termos de tecnologia, das novas tecnologias. Eu acho que tem muita gente que acaba se assustando com o novo. É inevitável, isso aconteceu lá atrás também, com a Revolução Industrial, com uma série de questões, com o surgimento da internet. Então, assim, mas acho que a transição ela vai ser natural a partir do momento que as pessoas entenderem que faz parte do dia a dia, está na nossa vida. Hoje... A gente já vive isso, né? São ciclos, né? Quem escolhe os filmes para você é a inteligência artificial. Você tem Netflix, você escolher um filme, ele vai te dar... E faz parte, isso vai te dar comodidade, vai te dar conforto. O iFood, antigamente, eu sou da época que tinha Blockbuster, né? Da sua época, deve ser da sua época. Sim.
A gente ia na sexta-feira pra Blockbuster com a carteirinha. Emoção. Você alugava 3 filmes, ia pra casa e pedia uma pizza. A vida era essa. Se o filme fosse ruim, azar. É o que você tinha pra assistir. Aí as pizzarias começaram a fazer propaganda na capinha dos filmes. Exatamente. Aí você tinha pra você... Hoje você pede comida japonesa, comida tailandesa. Você pede... você quiser. Você assiste o filme que você quiser. Então, vai te dar comodidade. A gente tem que estar pronto pra isso. Daqui a pouco, você vai estar assistindo um filme, uma novela na TV, e você vai com o cursor... o cara tá usando o relógio, eu quero comprar esse relógio. Você clica lá e vai aparecer o preço e onde você vai poder comprar esse relógio. Isso é uma transformação, faz parte... Já é magnífico. Inclusive, isso existe na Shopee e no AliExpress. Exato. A gente já põe lá, já aparece na hora. Então, a transformação, faz parte e tem coisas que são muito básicas, né? Outro dia eu estava usando um exemplo para a molecada que a gente fez o Startup for Student. Tem um aplicativo que os caras desenvolveram, jovens, chama Goleiro de Aluguel. Qual que é o maior problema que... Você jogou futebol? Sim. O maior problema quem joga futebol é goleiro, né? Tem sempre um monte de gente na linha. É o pior do time. É o pior do time é pra lá. Ou quando não tem, ou né? se não reveza. Aí o que o cara fez? Ele criou um aplicativo que você aluga um goleiro. Você pega, vai lá e fala assim, eu vou jogar hoje em São Caetano, na quadra tal, não sei o que lá, e aparece lá. Você escolhe um cardápio de goleiros, já tem a avaliação dos goleiros, e você paga lá R$40 pro cara lá, e o cara vai lá e joga no teu gol. Assim... É a comodidade. Então, não é muito melhor você ter um goleiro que tá a fim de catar no gol e você gera recurso pro cara, você divide para todo mundo. Comodidade, isso faz parte da evolução e a tecnologia tá aqui para ajudar. Fica a dica aí pra essa molecada, precisa fazer uma diretoria de aluguel pra gente colocar lá no Corinthians e mandar toda aquela parte embora. Ali o problema. Ali a tecnologia não resolve, ali vai ser outra coisa. Ali Também acho que ali não é tecnologia, não. Eu queria até entrar nisso, porque a gente vê aí hoje os clubes de futebol, né, inovando. E a gente viu o Palmeiras, com a Leila, mudar o futebol, principalmente aqui, o paulista, né? Ela trouxe O que você acha que foi a maior linha de marketing, de inovação, vendo assim de fora, que a Leila fez no Palmeiras, que mudou o Palmeiras? Eu acho que... Porque é importante a gente falar que São Caetano já teve um time de futebol muito maravilhoso, vice-campeão aí. Exatamente. Dava muito trabalho São Caetano, era um timaço, né? 2004, né? Eu acho que é gestão. Acho que você entender, apesar de o Palmeiras não ser uma SAF, não ser um clube empresa, mas ela trata o clube como uma empresa. Sim. Tem que dar lucro, e aí você vai encontrando diversas formas de você monetizar, gerando ativações, se relacionando com marcas, porque o produto futebol, ele dá muito dinheiro. Tem um público consumidor muito grande para isso. Então, se você cria ações que vão trazer recursos para o clube, para essa instituição, e faz a gestão disso de maneira adequada, minimamente adequada, você tem um resultado que o Palmeiras tem entregue no campo e na gestão dos recursos. Com transparência, né? Eu uso muito o exemplo que fica até mais claro. Por exemplo, Osasco investiu num clube de voleibol, num time de voleibol. O que ele fez? Só que isso você não faz da noite pro dia, né? O futebol você já tem uma galera que curte futebol, que já é palmeirense. Vôlei, você tem muita gente que gosta de vôlei, mas você não tem... O cara não torce para um time de vôlei, né? E não tem um time fixo de 20 anos. Exatamente. Exato. E o que a cidade de Osasco fez? Ela criou um time, fortaleceu esse time, foi criando a cultura para a população de acompanhar o time, então se relacionou com grandes marcas. A marca privada, ela investia no time, só que ela não ia lá e botava dinheiro só. Faziam ativações, pegavam os atletas, levavam para a praça, para a população se relacionar, a marca exposta a toda hora e tudo mais. Você foi criando uma rotina, uma cultura de consumir o esporte, no caso o voleibol, atrelado a grandes marcas. Hoje, todos os jogos do Osasco, eles estão com capacidade, os ginásios são lotados e tem ativações com diversas marcas. Então, é uma forma de você fazer gestão com resultado esportivo prático. Gera a categoria de base, ela acaba sendo fortalecida, se estimula o esporte nas escolas e uma série de coisas. Então, tudo que você impõe em gestão é fundamental. A grande diferença aí é a gestão profissional e a gestão amadora. Acho que
simples assim, né? Nesse exemplo. Sim. E eu sou corintiano, hein? Se tem uma comentar, diferença, né? É a gestão do Palmeiras e do Corinthians, tá claro. Nossa senhora da bicicletinha. Leila do céu. Você nasceu pro time errado, meu amor. Pelo amor de Deus. Há controvérsia. Gente, a gente precisa finalizar aqui para quem está assistindo a gente no canal, na TV ABC Shop. Então, pessoal que está assistindo a gente pela TV ABC Shop, obrigado. Semana que vem a gente tem aí mais um convidado, mais um podcast. Mas você aí pode continuar assistindo a gente pelo YouTube de duas formas. TV ABC Shop Oficial e Fala ABC Podcast. Certo? Isso, e também no Instagram. Fala ABC _News, acompanha a gente lá. E também tem o Fala Lacast, que a gente posta os bastidores. É isso aí. E é isso. Obrigado. O Alan, outra coisa, mudando um pouco de assunto. Claro. Essa parte de tecnologia, além das startups, o que existe de tecnologia na gestão hoje de São Caetano? Porque eu leio bastante que essas câmeras faciais estão dando um baita resultado. O que mais existe de tecnologia aí que a prefeitura está tendo de benefício, está usando e está tendo um retorno para a população? A gestão do prefeito Tite tem um olhar muito, muito grande para a tecnologia, para melhorar a vida do cidadão. Então, esse é o grande objetivo. A ideia é que o cidadão fique mais próximo da prefeitura, dos serviços que a prefeitura utiliza, na palma da mão deles. Esse é o grande objetivo. Então, requalificando todo o cadastro do cidadão. A gente está agora entregando o Smart Sanca, que é sensacional. Em 30 dias de teste, já foram capturados 7 pessoas que eram procuradas pela justiça. Então, um sentimento de segurança gigantesco, porque você sabe que estão monitorando as coisas e a efetividade que tem nessa captura é muito, muito importante. A gente tem um time fantástico no CGE, no Smart Sanca, que vai fazer a diferença cada vez mais. Já está fazendo no período de teste, agora implementando de fato vai ser sensacional. E a ideia é migrar isso para as outras áreas, ter na educação esses dados conectados com a população, para a gente entender também questões de índice de educação, quanto que os alunos estão performando, quais escolas estão performando melhor, quais estão piores, como é que a gente pode corrigir isso. Na saúde também, prontuário eletrônico, facilitando a marcação de consulta, agilizando todo o processo de exames. Então, assim, a ideia é que a prefeitura coloque a tecnologia para facilitar. O nosso objetivo, assim, lá na frente, o sonho de consumo é que, por um WhatsApp, você pergunte a nota de geografia do seu filho e a inteligência artificial te entregue e te fale, ele errou nisso e nisso aqui, precisa tomar atenção nesse ponto. Sonho dos pais, né? Porque das crianças. Das crianças talvez não seja tão interessante. Nossa Senhora. Mas é ter num único canal unificado toda a relação desse cidadão com tudo que ele precisa. Então, eu tenho acesso à cesta básica. Quando é que eu posso pegar minha cesta básica? Como é que eu posso marcar uma consulta para mim? Então, assim, isso seja um canal unificado que facilite para todo mundo essa relação e que a gente também consiga otimizar o resultado de entregas de políticas públicas. Porque também com esses dados a gente consegue ter um mapeamento mais claro das dores que a gente precisa atender. Qual que é o bairro que precisa mais disso? Qual que a gente precisa montar uma escola nova? Em qual lugar? Uma UBS nova? Em que lugar? Requalificar esse tipo de serviço público, isso dá um dashboard mais completo para o prefeito, para ele poder tomar as decisões de maneira mais assertiva e mais rápida. Então esse é o nosso objetivo, que a tecnologia ela possa incorporar todos os serviços e num único caminho o cidadão consiga acessar todas as demandas da cidade. Esse monitoramento facial é por IA, né? A gente ele é conectado com uma base de dados do Muralha, né, que é uma estrutura do governo do estado que faz um cadastro de todas as pessoas que são suspeitas, que são
estão em fuga, que precisam ser capturadas. E aí, por inteligência artificial, você faz o reconhecimento facial, como a gente tem de alguns lugares, faz o reconhecimento facial e a gente tem uma infraestrutura muito boa aqui. Ele faz o reconhecimento facial e isso acende um alerta dentro do CGE, e aí o CGE faz a comunicação com as estruturas da polícia para que possam fazer a abordagem nesse suspeito, né? Porque até então ele é um suspeito. Sim. Aí ele é levado, conduzido para a delegacia para que possa ser efetivamente conferida a sua identidade. Então, só que em 30 dias de teste, 7 pessoas eram suspeitas, que iam passar desapercebidas, tipo, não iam dar nada, e eles foram capturados andando na rua, assim, não estavam fazendo não estava nenhuma atitude suspeita, eles estavam caminhando na rua, e aí pelo reconhecimento facial foi identificado, aí foi acionada a guarda municipal, que chegou com a polícia e levou ele, e ele foi preso. Então, assim, é sensacional, assim, e é por isso que eu falo, a tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para dar conforto, segurança, comodidade para as pessoas. E sem ser na parte de segurança, em que outra área do governo tem essa inteligência também? A gente tem uma parceria com o Google, por exemplo, um dos casos, né? Foram instalados sensores em alguns semáforos da cidade, onde a gente consegue fazer a medição de o quanto de tempo o farol aberto ou fechado, ele consegue reduzir a emissão de carbono no trânsito. Então, por exemplo, ele consegue mensurar, por exemplo, pelo trânsito, se eu abrisse esse farol 10 segundos antes, quanto eu estaria emitindo menos de resíduos de gás carbônico no meio ambiente, e comparado com o tráfego, com a mobilidade. Então, isso já está implementado. Nós somos uma das 6 cidades no mundo que tem essa implementação aqui. Uma parceria, o Google vê a cidade de São Caetano do Sul muito parceira para fazer a aplicação desses testes. Então, a gente tem esse monitoramento. A gente tem outras ferramentas que já estão sendo implementadas já há algum tempo. Por exemplo, a gente tem um voucher de uniforme escolar. Então, antigamente, a prefeitura comprava os uniformes escolares e você comprava de um único fornecedor, que provavelmente não era de São Caetano. Então, você pagava imposto, ainda se acreditava em outra cidade. E aí, eu chegava para você e te dava lá o uniforme para o seu filho, 3 bermudas, 5 camisetas, uma quantidade. Ia ficar, para uns ia ficar apertado, para outros ia ficar grande e tal, não sei o que lá. O que a prefeitura fez? Ela dá um cartão, dá um voucher, e você vai lá nas confecções de São Caetano, então você gera emprego e renda. Economia criativa. Economia tudo dentro de casa. Aí a mãe vai lá e quer, eu quero uma camiseta maior, eu quero um short. Ela escolhe, se dá a oportunidade dela comprar de acordo com a conveniência dela, da comodidade dela. Então, isso é uma tecnologia simples que a gente tem implementado. Tem diversas, né, tecnologias que estão sendo implementadas na área da saúde. E isso que você falou do Google, que ele participa nesse negócio do semáforo, isso é o Google que propõe para vocês? Vê que São Caetano, vocês são abertos para esse tipo de ideias, ou é uma coisa que parte de vocês? Não, a gente tem uma relação muito próxima com eles, e essa conversa ela acontece de maneira rotineira, né? Então a gente tem... e São Caetano tem boa infraestrutura para fazer a aplicação dessas tecnologias. Então, é uma via de mão dupla. Tem essa conversa, então tem projetos. A gente está com uma conversa bem avançada com a NVIDIA para também fazer uma aplicação de uma tecnologia que a gente chama de gêmeos digitais. A ideia é criar uma São Caetano digital para que a gente possa monitorar ações dentro da cidade. Então, por exemplo, a partir do momento que eu faço a implementação de uma São Caetano digital dentro de uma estrutura tecnológica, eu consigo fazer, se eu mudar essa rua, a mão dessa rua, o quanto vai gerar de impacto? Eu consigo medir quanto vai melhorar ou piorar o trânsito, quanto melhora ou piora a segurança. Se eu criar uma escola nesse espaço, é como se fosse um teste digital que você vai mexendo na cidade. Uma maquete digital, você vai mexer na cidade, isso vai te dando resultados. A nossa ideia também é avançar, a gente está com uma conversa bem avançada com a NVIDIA para fazer a aplicação, para trazer essa tecnologia. No Brasil não tem nenhuma cidade com essa tecnologia, nós seríamos a primeira, então a gente está trabalhando para fazer isso, porque tudo que a gente faz, ele gera algum tipo de algum impacto, né? Por exemplo, o Tarifa Zero, então, que foi instalado aqui em São Caetano do Sul.
pô, trouxe muito benefício para muita gente. Deixou de transportar 22 mil pessoas para transportar 80 mil pessoas por dia. Então, isso gera um impacto de alguma forma. A gente foi ver que na Visconde de Auma, os comerciantes estavam reclamando do tarifa zero, porque as pessoas, ao invés de caminharem pela Visconde, elas pegam um ônibus para andar 2 pontos. Então, elas não caminham em frente aos comércios. Então, tudo gera impacto. Sim. Só que a gente só consegue medir isso a partir do momento que se faz a aplicação da política pública. Pô, legal, deu resultado? Sempre vai ter uma correção ou outra. Então, a ideia dos gêmeos digitais, dessa cidade digital, é você fazer a aplicação da solução que você quer fazer. Vamos colocar uma ciclofaixa aqui. Quantas pessoas vão usar bicicletas na ciclofaixa? Um exemplo na Amazonas, né, que tinha uma ciclofaixa lá que gerou impacto gigantesco no comércio. Por quê? Quase ninguém usava a ciclofaixa, exato. Você tirou a possibilidade dos carros pararem lá e os comércios começaram a perder gente que usava. A gente estava lá com um dono de uma livraria, ele falou assim, agora que vocês tiraram a ciclofaixa, eu saí da UTI. Agora eu estou começando a respirar. Por quê? Você começa a dar movimento. Então, ter essas tecnologias atreladas às tomadas de decisões é fundamental para a gente ter uma cidade cada vez melhor, mais próxima da população, né? Mas é muito interessante, é muito próximo, então, o relacionamento de vocês com o comércio, com a população, com as universidades, com as escolas. Muito legal. Aí o Tite mandou, né? Ele falou assim, tem que ir pra rua, tem que conversar com as pessoas. E é verdade. Porque se não passa ninguém lá, o cara vai reclamar pra quem? Exatamente. A gente vai lá, eu vou visitar, às vezes, o comércio e tudo mais. Aí você fala que é da prefeitura, a pessoa fala assim, vai me incomodar com alguma coisa. Tá você tá na rua diariamente, você tá no campo. Eu gosto. Você ouve o problema da empresa. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar visitando as empresas, de conversar com as pessoas, porque você aquece os dados. A gente colhe muitos dados, né, para a gente entender quanto que a gente tem de empregos, quanto está gerando de renda e tudo mais. Só que quando você vai para a rua, você aquece esses dados, você começa a ter uma noção mais clara das dores. E melhor do que isso, quando você chega e conversa com as pessoas, o empreendedor é o solitário, né? Tá lá sozinho, ele acha que tá fazendo certo, não tá. E quando você chega para conversar com ele e dar esse apoio, de falar, e mostrar para ele o quanto ele é importante para a cidade, então acho que também é um papel da prefeitura, é um papel do poder público de fazer de se colocar, né? De mostrar e escutar, porque às vezes as dores são tão relevantes para ele, para esse cara, que pode gerar impacto em outros comércios. Como é que a gente pode rever isso? A questão de segurança, como é que a gente pode melhorar o fluxo das pessoas? Então, estar perto é fundamental para a gente poder ter mais subsídios para tomar as medidas cabíveis. Mas muito legal, parabéns. Isso é uma característica do governo do Tite, né? O Tite, ele gosta de rua, ele gosta de rua. Ele tem que falar, ele tem que olhar no olho e gozado, eu aprendi com ele, porque eu era de dados, muito mais. Eu fui no mercado privado, então você pega qualidades. Então, e ter essa questão social é muito da característica do Tite, né? De você estar na rua, de conversar com as pessoas, porque de novo, não é só o que você vai colher, mas é o que você vai plantar pro cara. E o cara entender, o cara me ouviu, e aí você vai lá e toma a decisão pro cara. Porque se você não vai pra rua, esse exemplo da ciclovia é sensacional. Todo mundo acha que fez um benefício, fizeram uma ciclovia. Cidade do futuro, né? Mas fica uma coisa tão fantástica. Tá prejudicando o cara que tinha o fluxo na frente, na calçada dele, né? Exatamente. E se você não tá ali presente, o cara não. Ele não vai ter para quem falar isso. Oferta e demanda, se não tiver. Poderem adaptar, né? Exatamente. Não, e essa questão da Amazonas foi significativa. Assim, a gente já vê florescer um comércio já de novo no centro. Diferente. Então, assim, exato. E foi o centro ganhou muito com essa retirada, porque tava deserto. E isso foi colocado pro Tite, né? Isso a gente via essa conversa entre as pessoas. Tirar. E uma coisa que eu acho legal é que, assim, do prefeito, é que ele toma uma decisão rápida. Porque para uma empresa, 15 dias de fluxo ruim, ele pode determinar o fechamento ou a continuidade do negócio. Pode quebrar. Então, assim, então acho que essa agilidade em tomar a decisão
Porque é risco, você toma uma decisão que, pode ser que você não vai agradar todo mundo, e sempre vai ter as pessoas que cornetam, né? Mas essa tomar decisão rápida, ela faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que foi fundamental. Agora a gente falando já em economia no Brasil, né? Isso que está acontecendo, Brasil e Estados Unidos com o aumento do IOF, o que você acha sobre isso? Eu acho que é uma grande bagunça e ninguém está querendo resolver o problema. Eu acho que assim, a questão do IOF é um absurdo completo. É um imposto regulatório, não arrecadatório. Está subvertendo uma lógica. E a gente está aumentando o imposto para pagar uma conta que não fecha. A gente só aumenta os gastos públicos e não fecha. Voltando mais uma vez para a cidade de São Caetano do Sul. A ideia do prefeito era diminuir o imposto, do prefeito Tite. Ele está arrumando a casa, está reduzindo, botando a casa em ordem, a questão... a gente sabe que ficou um rombo da gestão passada. Então ele está arrumando a casa. O exercício que está sendo feito em São Caetano do Sul não está sendo feito no governo federal. Só aumenta o gasto público. E aí, para pagar a conta, você precisa gerar mais imposto. Isso impacta aqui na nossa cidade, como nas outras. E vai impactar em tudo. O IOF não é imposto é um imposto para rico. Não é. O cara que compra o carro financiado, paga IOF. O cara que compra a máquina de lavar financiada, paga IOF. O cara está renegociando o cartão de crédito, vai pagar IOF. A população, somos todos nós. Então, eu acho que é um problema que já faz parte desse modelo de gestão. E com relação a esse conflito com os Estados Unidos, vai ser... eu não sei até quanto isso pode se tornar realidade ou não. Eu acho que até o final do mês deve acontecer algum tipo de negociação, porque vai gerar um impacto muito grande. Estima-se mais de 110 mil empregos que vão ser perdidos. A gente estava conversando com uma empresa aqui de São Bernardo. Se for concretizado isso, eles vão mandar 1.000 funcionários embora. Então, assim... impacto demais. No agro já está sendo percebido isso, porque eles estão tirando o pé do acelerador, porque se tiver esse impacto, eles vão ficar com um estoque muito alto. Então, assim, eu acho que vai ser muito... Mas eu acho que pode ser uma baita oportunidade. Eu escrevi até sobre isso. Se a gente entender que isso pode servir para a gente abrir mercado, acho que vai ser fundamental. Abrir mercado... O Brasil ele tem muitas tarifas de importação e muitas barreiras não tarifárias também para importação de tecnologia. A gente tem uma indústria sucateada. A gente perde em produtividade se comparado com os Estados Unidos ou outros países emergentes. Porque a gente não produz tecnologia, a gente não evolui no desenvolvimento das indústrias do Brasil. Então a gente perde produtividade. Enquanto os Estados Unidos o cara demora X tempo para fazer uma coisa, a gente demora 3 vezes mais tempo para fazer alguma coisa. Então a gente perde competitividade no mercado internacional. Se a gente tiver a percepção de abrir mercado nessa discussão, isso for levado para a gente abrir mercado, principalmente com os Estados Unidos, a gente vai poder trazer tecnologia para melhorar o desempenho da indústria, das empresas no país. Então acho que pode servir, se no caldo de tudo isso tiver esse entendimento de mercado, pode ser que seja interessante. Se não, vai ser muito, muito complicado. A gente vai viver momentos bem complexos. Momentos sombrios, esperamos que não, porque já não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil. Até eu falo como uma empreendedora pequena, mas se já tem impacto, a gente já sofre. Inclusive porque eu trazia de fora e aí já veio a taxação de outro governo e agora... É complicado. Empreender no país é um papel... Todo dia estudar, Jesus. Não é fácil, não. Não é brincadeira. Mas a gente precisa, né? Se não for assim, a gente não vai se desenvolver. E agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pra população, né? Isso. De São Caetano. O que o pessoal pode esperar? O que vem de novidade? Exato. Essa parte de tecnologia, de empreendedorismo, os eventos que acontecem lá no Centro de Tecnologia. Eu acho que assim, o que pode esperar da prefeitura é muito trabalho. A gente tem um time repleto de gente muito boa em todas as pastas. Uma galera que está muito afim de fazer a diferença, de deixar a marca. O prefeito é um cara extremamente atuante e um cara que tá de olho nas pessoas. Então acho que a gente pode esperar muita coisa boa daqui para frente. A gente
provavelmente ainda vai ter esse ano um ano de contingenciamento, mas a gente já tem bons resultados nesse contingenciamento. Logo em janeiro ele colocou um decreto de contingenciamento de 12%, mas a gente já vem atingindo as metas de contingenciamento. Então a gente acredita que esse primeiro ano para ajustar as contas, para que a gente possa ter mais liberdade para fazer as coisas. Mesmo assim, as obras não pararam, as obras continuam. Então, porque isso é um problema dobrado se a gente para as obras, porque a gente perde a capacidade de investimento, de concluir as obras e gera uma percepção ruim na população. Então, as obras continuaram e a gente está ajustando a casa. Então, acho que tem muita coisa para ser entregue, principalmente na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, com essa novidade incrível que está sendo colocada. E na área do empreendedorismo, desenvolvimento, startups, inovação, convido todo mundo para conhecer mais o parque. A gente roda eventos toda hora lá, tem um evento sobre inteligência artificial. Onde vocês publicam os eventos que vai acontecer lá? A gente tem as páginas da prefeitura e tem as páginas do Instagram, tanto do Parque Tecnológico como da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desenvolve São Caetano, a página do Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Parque Tecnológico de São Caetano, a página do Instagram do parque. E lá a gente acaba colocando toda a grade, a programação de eventos, encontros. Vamos rodar agora no segundo semestre o segundo Startup for Student, que a gente convida todos os alunos do ensino médio, seja das escolas privadas ou públicas, para se inscrever. Eles vão aprender a montar uma startup. A gente está projetando um evento grande sobre inovação aqui para São Caetano também. Tem muita coisa boa que vai acontecer e convido todo mundo para conhecer, para se aproximar do parque, que tem coisa boa lá dentro. Ah, com certeza. São Caetano aí avançando cada vez mais. Com certeza. Esse negócio da facial, o que você falou do movimento da ciclovia, todas essas coisinhas que são detalhes, faz a diferença. Faz uma diferença imensa. São Caetano sempre foi uma cidade modelo, né? Sim. Sempre teve um PIB alto, sempre teve uma população muito bem atendida na área de saúde, na área de segurança. Acho que aqui no ABC, ela sempre se destacou por isso, né? Sim. E acho que até é mais do que o ABC já. Não, com certeza. A gente aparece nos principais rankings de avaliação de cidade, a gente sempre está pontuando bem entre as 10 principais cidades na área da saúde, educação, segurança. Acho que a gente agora está querendo alavancar a cidade de São Caetano do Sul nesses rankings na área de inovação. Acho que esse é o nosso objetivo. Então, trazendo muita empresa de tecnologia e também trazendo ações de inovação para o serviço público. Então, acho que é um caminho. A virada de chave aí. Estamos caminhando. A virada de chave. Acho que é isso por hoje, né? Mari? Acho que né? Hoje foi muito legal. Lembrando que no YouTube Fala ABC News, para você que quer assistir a gente lá, hein? Ver tudo que rolou, a íntegra, cortes. Né, Lucas? A voz de Deus aqui do... Alguma coisa, Lucão? Eu tenho uma pergunta, dá pra... Lógico, manda. Uma finalizaçãozinha. Alan. Diga. Como você enxerga a questão de capacitação hoje do jovem com essa situação de tecnologia avançando tão rápido? A gente percebe-se que as universidades hoje estão correndo num nível muito rápido para tentar acompanhar, mas a gente percebe que o jovem não está no mesmo ritmo que está exigindo o mercado de trabalho. Hoje, a gente falta profissional adequado, capacitado para o nível de trabalho que hoje o mercado está exigindo? Falta. É uma realidade. A gente tem um gap muito grande, talvez pelo fato de a gente ter evoluído muito rápido na transformação tecnológica. Hoje o perfil do jovem é o que a gente tem estudado e entendido para essa aplicação que a gente vai fazer em breve. A gente tem que conectar o jovem com o mercado e preparar o jovem para o que a empresa precisa. Então, a gente tem que levar curso ou capacitações modulares, mais rápidas, com uma nova dinâmica de aprendizado, para que ele possa entender as novas tecnologias, o que o mercado está precisando, para a gente conectar esse jovem com o mercado. Acho que o ensino tradicional, ele faz parte da construção desse cidadão, desse profissional, mas a gente precisa acoplar a essa formação que é dada
no ensino médio e na universidade a módulos de tecnologia mais rápidos. Então, inteligência artificial, novas tecnologias de abordagem, relação e preparar também, que eu acho que é fundamental, que a gente tem colocado muito em pauta, preparar o jovem emocionalmente para o mercado de trabalho. A gente precisa fazer com que o jovem entenda a importância de ele se conectar a esse mercado e ter resiliência para trabalhar, para conquistar o seu espaço. Acho que é um pensamento que a gente tem muito claro de preparar esse jovem tecnicamente, mas também com... porque a gente normalmente fala isso, né? Você contrata a pessoa pelo currículo, né? E demite pelo comportamento. Então, a gente precisa preparar o jovem na parte técnica e também comportamental para que isso possa gerar resultados importantes. Isso também vai ser um fator decisivo para as empresas se conectarem com a gente, porque se elas encontrarem... É uma das maiores dores das grandes empresas. Força de trabalho, né? O pessoal trabalhando. Se eles encontrarem jovens preparados, capacitados e com um comportamento adequado, eu tenho certeza que aqui vai ser um ponto de desenvolvimento para empresas, indústrias, na nova economia. E uma última coisa, Alan. E quem que pode participar desses cursos de capacitação? A gente tem rodado algumas coisas lá no Parque Tecnológico, então é só se conectar. Qualquer pessoa de São Caetano Qualquer pessoa de São Caetano do Sul pode participar com a gente lá, pode usar a estrutura, pode ir lá se conectar com as startups, conhecer o ambiente. É um espaço da população para que as pessoas se conectem. Então, lá a gente tem uma programação de encontros, vamos ter agora sobre inteligência artificial com o pessoal da FIAP, vamos trazer o pessoal... Vamos trazer CEOs de grandes empresas para falar um pouco sobre inovação, sobre mercado. A gente já trouxe o diretor de inovação do iFood, trouxemos o VP do Salesforce. Então, a gente está sempre trazendo um player relevante, importante e é aberto. A população precisa ir lá e não tem idade, tá? Legal. Isso é muito legal. Qualquer idade... Legal. Pode chegar lá, é um espaço que, inclusive, a gente usa muito dessa percepção das pessoas que usam o espaço para gerar as demandas que eles querem. Então, a gente vai atrás de conteúdos que são relevantes para essa comunidade, para essas pessoas que usam o espaço, para gerar as demandas que eles precisam e que o mercado está demandando. Legal. É isso, né, Lari? Maravilha, muito legal. Aprendi hoje, viu? Também. Tô surpreso. Obrigado, Parabéns, obrigado. Belo trabalho. Obrigado Belo trabalho. Obrigado pelo convite. Foi ótimo o papo aqui. Ficaria o dia inteiro conversando com vocês. Muito bom. Parabéns de verdade. Obrigado. Então, gente, estamos finalizando mais um podcast. Estamos finalizando. Semana que vem mais um convidado. Então, por favor, você que está vendo a gente aí pelo YouTube, dá uma curtidinha, segue a gente, se inscreve no canal para tocar os sininhos toda vez que tiver um vídeo novo. Exatamente. Se quiser seguir no perfil pessoal também, o meu é Rocha Lala. Lembrando que todos os looks que eu uso aqui, os acessórios são da minha loja. Elas usam gringa, aqui em São Caetano, inclusive, já fomentando a economia da cidade. E é isso. É isso. Ficamos por aqui, então. Tamo junto. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau.